agora então para os aspectos citológicos. Então, o que nós observamos no laboratório é que algumas características são diferentes a nível macroscópico. Mas se analisarmos o mundo no nível microscópico, não há grande diferença entre os seres vivos. Assim comparamos então, nessa figura, o exemplo de dois tipos de celulares, células eucariotas, de um animal e de um vegetal. Então vemos semelhanças como núcleo, flagelos, retículo endoplasmático e pequenas diferenças, como por exemplo a presença de parede celular nas células vegetais e a ausência nas células animais. Agora, nos aspectos biogeográficos, diferenças biogeografias ocorrem devido à deriva dos continentes, a qual separou os indivíduos de mesma espécie, que evoluíram dando origem a diferentes espécies, cada uma adaptada ao ambiente onde viveram. Assim foram observados em muitos estudos, em especial no estudo de aves e no estudo de mamíferos. Nos aspectos bioquímicos, quanto mais semelhante for a sua constituição química, maior o grau de parentesco ou filogenia que pode ser estabelecido. Então vemos que os seres vivos são constituídos principalmente por biomoléculas. Aí temos os lipídios, os glicídios, os ácidos nucleicos, entre outras. Existe também a existência de um DNA e um RNA, e sua intervenção na síntese proteica. Também falamos de uma universalidade do código genético e o fato de existirem 20 aminoácidos nos seres vivos. Então, nas principais teorias evolutivas, vão se destacar em especial três. A primeira seriam as teorias de Lamarck, a segunda, a teoria de Darwin e, por fim, o neodarwinismo ou a teoria sintética da evolução. Na teoria de Lamarck, nós vemos que o princípio evolutivo estaria baseado em duas leis fundamentais. Então, temos a lei do uso e do desuso e a lei da transmissão de caracteres. Na lei do uso ou do desuso, o uso de determinada parte do corpo do organismo faz com que eles se desenvolvam e o desuso faz com que eles atrofiem. Agora, na lei da transmissão dos caracteres adquiridos, as alterações provocadas em determinadas características do organismo pelo uso e desuso são transmitidas aos seus descendentes. Então, tudo vai estar gerado em relação à adaptação que ele tem ao meio em que vive. O exemplo mais clássico são das girafas. As girafas teriam, a princípio, pescoços curtos e, sim, viveriam em ambientes onde a vegetação rasteira era relativamente escassa. A necessidade de esticar o pescoço para alcançar a folhagem do alto da árvore aumentou o tamanho do pescoço da girafa ao longo das gerações, ou seja, a girafa se adaptou ao meio e transmitiu esse caractere para as descendências futuras. Em compensação, entra então a teoria de Darwin. E Darwin, ele então vai nos dizer que os organismos mais adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência do que os menos adaptados, deixando então um maior número de descendentes. Os organismos mais adaptados são selecionados para aquele ambiente. Não está bem olhando para o lado. Não, ficou ruim de novo. Não, foi eu que fiz o negócio errado.